Síndrome do túnel do carpo é uma das condições mais frequentes em pessoas. Curte e compartilhe. Ajude outras pessoas a identificar a doença. A síndrome do túnel do carpo ocorre quando o nervo mediano, que passa pelo pulso, fica comprimido. Isso pode causar dor, formigamento e dormência na mão e nos dedos. Algumas pessoas também podem sentir fraqueza na mão afetada. Essa condição é mais comum em pessoas que realizam movimentos repetitivos. Também pode ocorrer em pessoas com artrite ou após uma lesão no pulso. O tratamento pode incluir mudanças no estilo de vida, como evitar atividades que agravam os sintomas, ou fisioterapia para fortalecer a musculatura da mão e do pulso. Em casos mais graves, pode ser necessária cirurgia para aliviar a pressão no nervo. Então, se você está sentindo dor, formigamento ou dormência nas mãos e dedos, pode ser a síndrome do túnel do carpo. Não ignore esses sintomas e procure um médico para obter um diagnóstico adequado e tratamento. Espero ter ajudado e até a próxima. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa.
Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso.
Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana
apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria.
Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral,
caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso.
Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana
apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso.
Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana
apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria.
Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração,
febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária, desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte, comenta e compartilhe para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso. Sinais de intestino infectado por bactéria. Infecção intestinal pode ser grave. Curte,
comenta e compartilhe, para esse vídeo alcançar mais pessoas. Os principais sintomas da infecção intestinal são vômitos, diarreia, cólicas e sensação de estufamento provocada pelo excesso de gases. Algumas pessoas também sentem tontura e mal-estar generalizado. Como saber se a infecção intestinal é viral ou bacteriana? Da seguinte maneira: gastroenterite viral, caracterizada por diarreia aquosa. Gastroenterite bacteriana apresenta mais chances de causar prostração, febre e diarreia com sangue. Gastroenterite parasitária desencadeia diarreia subaguda e, em alguns casos, crônica. O que é bom para tomar para a bactéria no intestino? O melhor remédio para infecção intestinal é a hidratação. Para isso, o profissional de saúde pode indicar o consumo de água, água de coco, chás e isotônicos. Caso a hidratação por via oral não seja viável, o indicado é soro intravenoso.